Pessoal, Salmo 105, três coisas importantes no primeiro versículo. Salmo 105. Ele diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Então, três coisas que o salmista diz. Primeiro, louvar ao Senhor. O que é louvar ao Senhor? Louvar ao Senhor é muito mais do que dizer aleluia, glória a Deus. Sempre gosto de explicar. Davi falou no Salmo 34 assim, olha o que ele diz. Salmo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor quando, pessoal? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas como eu posso louvar a Deus em todo o tempo? Imagine, pastor Jaime, como cada moça. Estou com câncer. Louva a Deus porque eu estou com câncer. Não. Deus surgiu esse câncer, mas o Senhor é maior do que ele. O que eu estou fazendo? Estou louvando, estou exaltando o Senhor. Entenda? Estou exaltando o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Veja como fez, por exemplo, o homem chamado Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Isso é louvar. 32, versículos 7 e 8. Vai passar ali, você pode acompanhar. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Há um maior conosco do que com ele. Isso é louvar, irmão. É louvar o Senhor, é exaltar o Senhor. No Novo Testamento, vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 31. Foi o que ele falou, só que o Paulo fala com outras palavras. 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será agora? Olha, será que ele está vindo aí, Ezequias? Pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem porque toda a multidão que está aí. Por quê? Porque é o maior que está conosco. O doutor entrega o exame, diagnóstico câncer, o Covid, né? Não vou temer, não vou me espantar. Por quê? Porque maior é o que está comigo. É isso que é louvar a Deus. Então o salmista diz que você tem que louvar ao Senhor. A igreja tem que aprender. O seu louvor tem que estar continuamente na minha boca, na sua boca, na nossa boca. Descobriu que um filho usa drogas, ou tem uma prática pecaminosa. O que você vai fazer? Acabou o meu mundo. Não, vai entregar na mão do diabo? Não, demônio, você não tem poder, maior é o que está comigo, eu não vou permitir que você destrua a vida dele, está amaldiçoado seu vício em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é fazer a obra de Deus com responsabilidade. Volta no Salmo 105. Então o salmista diz: louvai ao Senhor. Segunda coisa, invocai o seu nome. Aqui a maioria que está na igreja já conhece bem, mas tem sempre gente começando, é bom explicar. O que é invocar o Senhor? Romanos, vamos voltar em Romanos? Capítulo 13, capítulo 10, desculpe, tá? Versículo 13. Capítulo é 10, o versículo é 13. Não é 13 e 10, é 10, 13. 10 é o capítulo, 13 é o versículo. O que diz lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eu falei, é bem conhecido o ensinamento. Invocar o nome do Senhor é muito mais do que ficar Jesus, 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 que já vale bastante. É mais, Apocalipse 19, 13. Esse ensinamento é bem citado aqui. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então o nome do Senhor aqui é a palavra. Quem é que João, o evangelista, estava vendo? Estava vendo Jesus. Mas ele não estava sendo chamado Jesus, mas sim a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. O povo conhece bem no nosso meio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo
Era Deus, o verbo se fez carne, homem, pessoa humana e habitou entre nós, Jesus Cristo. Então invocar o nome do Senhor é invocar a palavra, é trazer a palavra de Deus, entenda bem, diante dos fatos, é fazer um confronto. Lembra que eu falei? Você descobriu que o filho do Senhor está numa prática pecaminosa. Você então invoca a palavra: Senhor Deus, tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Meu filho está na prática tal, no vício tal, está amaldiçoado e está repreendido em nome de Jesus, porque ele é herança do Senhor. A doença, o doutor diagnosticou, Deus, uma neoplasia maligna, um câncer no meu corpo, ou uma inflamação, ou a doença tal, é uma herança genética, esse papai teve, a mãe teve, que ele era hipertenso, diabético, eu também estou, eu invoco o teu poder, amaldiçoa essa doença, aí você invoca a palavra. Por quê? Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então volta no Salmo 105, ele está dizendo: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Ele não é apenas ficar aleluia, glória a Deus, Jesus é maior, não. E Deus, a tua palavra diz, aí você vai para a palavra. Agora, muito importante, o que? A publicidade dos atos, dos fatos, diz: e fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Nós não costumamos dar publicidade às coisas que Deus faz. Nós costumamos falar muito das coisas naturais. Se o assunto é vacina, por exemplo, agora, por favor, não estou falando nada contra a vacina não, por favor. Mas se o assunto é vacina, você entra no assunto. Se vai tomar ou não vai tomar. Não é verdade? Verdade. Você logo pergunta para a pessoa: o que você acha? Não sei o quê. Você tem coragem. Se é futebol, se é do teu time então, teu time está ganhando, rapaz, o negócio vai ficar bom sábado, hein? Sábado nós vamos acabar com aquela coisa, né? E daí você entra na conversa, até chama alguém para a conversa. E assim por diante. Política, você entra, se for a pessoa então tiver a mesma ideia sua, mas de Jesus, irmão. Não, e principalmente do que Jesus já fez, mas ele não fez nada, você não é salvo. Você devia falar: puxa, deixa eu contar para você, eu tenho uma alegria que eu quero dividir para você. Eu conheci a salvação que está em Cristo. E cura divina, quando teve gente que teve. Uma vez eu falei para um amigo, o meu amigo foi curado, ele tinha 2 coisinhas só. Ele descobriu que tinha HIV e hepatite C. E os 2 foram zerados. Falei: rapaz, nós tínhamos que... Mas depois, um dia que eu falei com ele, Deus me deu um tapa logo. Assim, e você? Né? Eu falei: rapaz, se eu fosse você, eu ia fazer, sabe aqueles cartazes que vem de ouro, não sei mais o que, né? Eu ia fazer assim: ó, fui curado disso, daquilo. E Deus disse assim: e você? Não vai fazer nada? Eu fui alcoólatra, irmão. Já falei para a maioria que eu essa misturar alcoólatra, pinguço mesmo, de tremer. E às vezes não damos publicidade. Nós temos que dar publicidade. Temos que aprender a falar. Por quê? Lembra da mulher lá de Marcos 5,35? Que ela ouviu falar de Marcos 5, 25, desculpa, vai até o 35, mas no 25. Essa mulher, no versículo 25, olha ali. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Diga, ouvindo falar de Jesus. O que falaram de Jesus para ela? O que falaram de Jesus para ela? Que Jesus curava, ela há 12 anos, sofrendo de hemorragia. Ela procurou Jesus porque alguém falou, irmão. Alguém falou. E às vezes o jeito de falar, como quando falaram para a minha família, falaram da minha mãe, a pessoa nem era de Jesus. Falaram lá, não sei se é verdade, mas quer dizer, Deus usou até a pessoa que não era salva para falar de Jesus para minha mãe. E nós temos que falar. São as 3 coisas, então, aqui que o salmista diz. Nós temos que louvar a Deus, nós temos que aprender a louvar, o que é louvar, nós temos que aprender a enfocar o nome do Senhor e aprender a dar publicidade. Quer dizer, falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida. Falar de Jesus, às vezes só uma palavra: olha, se eu vou falar de Jesus, mas tem igreja, esquece igreja. Vá numa que você se sentir bem, deixe Jesus falar com você. Nós temos um programa de televisão, é um programa só que você fala, todo dia na Bandeirantes, no horário tal, na Rede TV, na RIT. Tem aqui a rádio em São Paulo, vocês vão falar da rádio, a 104,1, você vai falar 94,1, você vai e fala 94, você fala, e nós não falamos, nós temos vergonha. Temos que fazer isso e vai fazer um bem tremendo. Já pensou aquela pessoa depois te procurar assim: muito obrigado, você mandou escutar aquela rádio. Eu passei a escutar, a coisa mudou lá em casa, ninguém nem dormia lá em casa, agora não, todo dia está lá 94, está lá, e então está uma benção. É isso que temos que fazer. Amigo, essa é a palavra de hoje. Das 3 coisas: louvar,
invocar e fazer conhecidas as suas obras.